Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui muito feliz hoje porque eu estou com uma convidada muito especial, Caroline Ioca. Carol é psicóloga, terapeuta especializada em florais de Bach e trabalha também com meditação. E eu convidei a Carol aqui hoje para a gente bater um papo sobre como os florais podem nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, sobretudo nessa fase de maturidade, onde a menopausa, se não chegou, já está batendo na porta e acaba fazendo uma revolução nas nossas vidas, tanto em nível físico quanto emocional. Carol, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Adri, pelo convite, por estar me recebendo. Obrigada a cada uma de vocês também. Eu espero que com as suas perguntas e com as respostas as pessoas possam ser auxiliadas através dessa terapia aqui. Floral é um tema onde eu acho que existe muita informação solta e muita informação equivocada, né? Então, a gente vai tentar fazer esse bate-papo de uma forma muito didática. O que são florais? É uma boa pergunta, né? Eu vou começar do começo. E é interessante você trazer a questão didática, Dri, porque a ideia é realmente trazer algo de um nível mais educacional, né? Não terapêutico, mas educacional. E o Dr. Bach falava isso, que cada um vai aprender a ser o seu próprio terapeuta, principalmente no futuro. A terapia floral é uma terapia baseada em plantas, né, naturais, elas são orgânicas, silvestres, a maioria delas se encontra no Jardim do Dr. Bach, lá na Inglaterra, onde eu já estive 3 vezes, então tive a oportunidade de ver as flores de verão, de outono, né, algumas mais de inverno, e as essências, elas são feitas a partir dessas flores, tá? Então a gente tem aqui o jeito que a gente consome naturalmente é comprando um frasquinho assim, que chama estoque, e esses estoques a gente, nos Estados Unidos e na Europa, a gente encontra em mercados naturais, mercados de produtos naturais, ou mercados que vendem coisas mais naturais. E no Brasil, pelo valor de importação, acaba sendo muito caro. Então a gente faz assim, um frasquinho, a pessoa vai numa farmácia que trabalha com os originais. Todos os florais originais vêm da Inglaterra, eles são envasados pela Nelsons e a Nelsons acaba distribuindo para vários países. E no Brasil a gente tem todas as essências colocadas num frasquinho só e a gente faz o tratamento pela bottle, né? pelo frasquinho. O Dr. Bach, ele era uma pessoa muito apaixonada pela natureza, por pessoas, então ele quis unir a cura, que é nada mais nada menos do que a desconexão entre o nosso eu superior e a nossa personalidade, dentro de um sistema que todos pudessem ter acesso. Então, a gente consegue se tratar emocionalmente, porque o floral ele não é um sistema de tratamento para o corpo físico, né? Quando a gente tem uma doença física ou uma descompensação física, ela já passou por outros corpos, sendo o emocional um deles, né? E o floral ele vai trabalhar no corpo emocional, que é uma coisa difícil de ver, né? Então, por exemplo, você pode estar sorrindo, mas está triste. Eu não vou saber se você está triste se você não me conta. Então, uma das formas de fazer um tratamento é você ir a um terapeuta e contar para ele o que você gostaria de trabalhar em você, né? Outra forma é você se observar e perceber, poxa, isso aqui não está me servindo desse jeito, o que eu posso fazer para mudar? E pesquisa, vai ler livros ou mesmo pesquisar na internet, quais são as essências que poderiam te ajudar. Então são algumas formas da gente poder se tratar, às vezes conversando com uma amiga, sabe? Pede feedback, como é que você tá me vendo? O que você percebe de mim? E se abrir, porque a gente também só quer ouvir coisa boa, né? Mas a gente cresce a partir dos desafios. Tanto é que a proposta do floral não é neutralizar sentimento, é saber lidar com eles, é saber conviver às vezes, né? Porque às vezes a gente não consegue mudar, mas como é que eu vou conviver com aquilo e como que eu vou fazer isso da melhor forma possível. A gente está muito acostumado com a medicina tradicional, né? Na medicina tradicional, normalmente o paciente procura um médico já com os sintomas, né? É muito mais tratamento do que tratar a doença do que prevenir,
né? Sim. E como você falou, muitas vezes a doença, ela não tem sua origem na parte física. Ela, muitas vezes, e a cada dia mais, com esse mundo que a gente está vivendo, sobretudo agora nesse momento de pandemia, o emocional acaba desencadeando muitos sintomas físicos, Sim. né? Sim. E aí eu acho que nesse momento o floral, de repente, tem um papel muito importante. Total. Né? Isso que você tá falando, acho que dá pra tirar muita coisa assim, só dessa fala que você trouxe, porque a nossa saúde emocional, ela coordena, né? Ou ela dá sinais para nossa saúde física. Dependendo do meu estado, eu posso desregular, por exemplo, o meu sistema autoimune. Né? O nosso sistema autoimune, se você estiver sob estresse, e o medo é um fator gerador de estresse, você desequilibra hormônios. Ele vai pro físico mesmo, né? Apesar do floral não trabalhar o físico, ele pode te dar um bom retorno, um benefício físico, principalmente quando você usa ele por um tempo maior. Com relação ao sistema, então, o que eu acho importante trazer, Dri? A gente não sugere eliminar um tratamento para fazer floral. Muitas pessoas me procuraram, principalmente aqui, né, antes de pandemia, pessoas que mudavam de país e queriam, e entravam em depressão, porque é um processo natural, às vezes a gente entra em depressão, e queriam tirar o antidepressivo para tratar com floral. Eu nunca, jamais poderia recomendar isso, né? Porque o floral é um sistema complementar. Então o que eu vou fazer? Eu tenho um tratamento, eu vou colocar ele a mais. O tratamento físico precisa ser garantido pelo médico, pela medicina tradicional, mas o floral ele vai trabalhar no corpo emocional. Né? O Dr. Bach, ele era um médico tradicional, cirurgião, homeopata, bacteriologista, trabalhou com saúde pública, foi um médico de guerra, então ele entende, né? Ele entendia de medicina tradicional, mas ele queria trazer um sistema de cura simples, né? E a cura não é um processo que você sai daqui, vem aqui e pronto, curou. Isso aqui é morte. Né? A cura, ela sempre está acontecendo. Ela é um sistema cíclico e dinâmico, né? Então, quando eu vou tratando uma camada, né? Ele trabalhava muito com a imagem da cebola. Eu trouxe aqui a matriosca para mostrar que a gente está trabalhando uma camada e de repente aparece outra, né? E aí eu vou trabalhando cada vez mais as camadas internas, até chegar no X da questão, que muitas vezes tá ligado à nossa criança interior, né? Aquela partezinha que de alguma forma recebeu programações ou condicionamentos que não entendia. E a gente, como adulto, pode trabalhar, mas tem que querer. Então eu vou tomando consciência dessas camadas que vão bloqueando a minha essência, né? O Dr. Bach, ele morreu com 50 anos, depois de ter descoberto a última essência. 2 meses depois que ele descobriu a última essência, ele morreu dormindo. E algumas pessoas falam, nossa, mas ele era um médico, ele trabalhava com isso, como que ele morreu tão jovem, né? Era para ter morrido com 30 anos. Com 50 anos, ele percebeu que ele tinha cumprido a missão dele. E ele foi. Então, pro Dr. Bach, a vida é uma realização da missão, do propósito da sua alma, né? E às vezes a gente fica muito apegado na doença, mas a doença é um sinal. É um sinal de que, assim, alguma coisa precisa ser corrigida. Alguma coisa precisa ser reequilibrada. Se a minha alma, o meu eu superior, ou a minha instância maior de consciência tá mandando uma mensagem que a minha personalidade teima, porque ela é forte, né? Ela tá teimando em entender. Vem a doença, né? Que é um desequilíbrio. Então é uma oportunidade de correção, de realinhamento dessas duas instâncias. Você, no início da sua fala, você disse que o Dr. Bach, ele era médico, né? E trabalhava também com homeopatia. E eu vejo que muitas pessoas, inclusive eu, algum tempo atrás, eu fazia uma confusão, né? Eu não sabia distinguir o tratamento de florais e o tratamento da homeopatia. Para mim, a coisa era muito parecida. Se você pudesse explicar a diferença, eu agradeço. Legal. Ele foi homeopata antes de conhecer o sistema floral, porque ele entendia que a homeopatia era um sistema simples, mas ele queria mais simples ainda. A homeopatia trabalha com potencialização, é um outro sistema de fazer, né? O remédio. E a homeopatia, ela tem o princípio de que o semelhante vai rejeitar o semelhante. Então, por exemplo, num processo de febre de criança, quando você dá homeopatia, ela faz mais febre, que é para expurgar, para limpar, né? O sistema floral, ele já é mais gentil, ele trabalha com
o positivo sobre o negativo, a luz sobre a sombra, né? O amor sobre o medo. E aí a gente vai equilibrando, né, essa descompensação que vem como mensagem, ou através de uma doença, ou através de uma perda, um acidente, quebra de contrato, sabe? Coisas do tipo, perdeu dinheiro, tudo isso são sinais de que alguma coisa a gente precisa olhar e corrigir. Então o floral, ele vem numa forma mais simples até de fazer, né? Porque ele pega a vibração das flores. Tudo é vibração, né? A gente está acostumado a ver o mundo material. Eu vejo a flor, eu vejo isso aqui, né? Mas isso aqui, na verdade, é uma junção de átomos. E nessa junção de átomos existe muito mais vazio do que matéria. Então a gente pega da flor a vibração, né? E através da tintura mãe, que é um processo que eles, né, fazem lá no jardim do Dr. Bach, pega a vibração da flor numa água, num bowl específico, numa água específica, no tempo específico, e transforma isso na tintura mãe, que é o que vai ser distribuído pra gente através dos frasquinhos. Então é um processo de diluição. É sempre diluição, tá? Tem gente que fala assim, ai, me dá floral na veia. Não adianta. E o sistema dele é simples, ele queria manter tudo simples. Você sempre vai tomar 2 gotinhas disso aqui em água. Tem gente que fala assim, toma 6 gotas de não sei o que, 4 gotas de não sei o que, 8 gotas. Não, são sempre 2 gotas do estoque ou 4 gotinhas do frasquinho. Do frasquinho, né? E esse é o sistema simples de tratamento dele, é por vibração. Quando você estiver tomando, você também põe a sua vibração. Se a sua intenção de cura estiver presente, vai potencializar. A nossa mente é muito forte, né? E aí tem gente que fala assim, mas então é placebo? Não, não é placebo. Porque criança que não tem um corpo mental desenvolvido, nossa mente atrapalha ou ajuda, né? E bichinho, cachorro responde muito rápido, né? Às vezes peixe. Nossa, peixe, Eu pingava no aquário quando a gente sério? Eles respondem muito rápido, então a gente vê que não é efeito placebo. Mas a gente tem que pôr a nossa intenção em tudo, mesmo num remédio alopático. O que eu acho errado da medicina tradicional, muitas vezes, não explicar pra gente o que a gente tá tomando e pra quê. Porque se você sabe pra que você tá tomando, você vai pôr a sua intenção também naquele remédio e vai potencializar, deixando você mais consciente do que está sendo curado. Muita gente não acredita nessa coisa da intenção. Eu acho que nós mulheres até somos mais abertas para esse conceito da intenção, da gente colocar a intenção no que a gente está fazendo, porque quando a gente deseja muito, que a gente quer muito uma coisa, a gente coloca intenção e o universo acaba conspirando. Por quê? Porque toda a nossa energia que está em movimento, ela está trabalhando a nosso favor. E os homens, eles são muito mais fechados para isso, né? Para a questão de tratamento de floral, porque não só de floral. Eu acho que o homem é muito mais igual a São Tomé, ele só acredita no que ele está vendo. Nós somos mais, a gente está mais ligada ao emocional e até ao invisível, né? Não sei se eu estou falando da forma correta. Sim. Você vê essa diferença, você assim, atuando nessa área, a diferença entre o homem e a mulher, de a gente estar mais aberto, os homens não, e como é que isso retorna em nível de tratamento, no resultado do tratamento? Olha, eu não vou falar isso de uma forma científica porque eu não tenho dado, mas eu vou falar da minha percepção, tá? Eu percebo o seguinte, que no geral as mulheres estão mais abertas pro floral. E aí elas têm uma utilização da intuição forte para isso. Na energia feminina, né, que é uma energia de não racionalidade, menos racionalidade, né? Ela inclui muito mais o inconsciente, o desconhecido, o escuro. A gente tem mais capacidade de mergulhar nessas coisas que não são muito explicáveis, sabe? Mas, né, por outro lado, os homens que trabalham fortemente a sua intuição em processos meditativos, por exemplo, têm mais potência que as mulheres, às vezes. Sério? Eles vão muito fundo, porque também o processo meditativo é um processo diferente. Mas a sua intuição tá atuando ali, né? E uma coisa que é interessante é que o floral, o sistema de tratamento floral, o primeiro que chegou aqui no planeta Terra foi o do Dr. Bach. Então foi um homem. Foi um homem. E ele tinha uma intuição muito aflorada, né? Ele era uma pessoa muito sensível,
todo o processo de descoberta das essências foi com base no sofrimento dele. Uhum. Então tinha uma mulher, né, a Nora Wicks, que cuidou dele. Ela foi uma radiologista que se encantou pela proposta de trabalho dele, acompanhou ele até o fim da vida. Então ela era a pessoa que dava suporte para ele, que fazia assim, não, agora você tá muito alto, você vai comer carne, porque você precisa aterrar, precisa voltar pra terra, tem que comer carne. E ela alimentava ele. Ele chegou num ponto que ele tava tão assim, já, né, desconectado, que ele não se importava com a roupa que ele vestia. Ele não cobrava as pessoas, então ele era um ser muito sensível, né? Apesar dele ser homem. É verdade. Tem muitos homens sensíveis que também nós mulheres não sabemos lidar. É verdade. Então a gente precisa também olhar para o nosso feminino machucado, porque não dá para curar o masculino machucado com o feminino curado. E a gente pode falar do feminino hoje aqui nas essências também. Legal. Eu já ouvi, inclusive, falas dentro da minha família. Eu não vou fazer uma terapia com floral, né? Porque, como assim fazer uma terapia com floral? Terapia é terapia e floral é floral, e eu não acredito porque não é uma coisa tangível, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que existe uma curiosidade em relação a isso, porque quando a gente, pelo menos a minha percepção, né? Quando a gente fala de terapia, a gente está muito acostumado a um conceito, que é um conceito que vem sendo aplicado, que cada dia mais tem mais pessoas abertas a fazer, a olhar para dentro de si, mas eu vejo que ainda existe talvez um preconceito pela falta de conhecimento. Eu queria que você falasse pelo seu conhecimento, como é que você enxerga isso? Tá. Bom, acho que tem várias coisas aqui também. Mas vamos falar em terapia, né? Para você chegar na frente de um outro ser e falar de você, você demanda uma vulnerabilidade que nem todo mundo tem. Então você tem que se abrir, você tem que ser honesto consigo. E tem muitas pessoas que num processo tradicional de psicoterapia manipula através da fala, tá? Floral não dá pra manipular. Sério? É porque o floral trabalha na essência, né? Ele trabalha na vibração. Então o que tiver que vir, vai vir. Você não consegue controlar tanto. Aqui nos Estados Unidos, a linha mais forte de terapia, psicoterapia, é a terapia cognitivo-comportamental, que usa uma régua da ciência que funciona para muitas coisas. Mas a régua da ciência não funciona para o floral. Porque o floral é de uma outra instância. O Bacentre já fez pesquisas, tá? Com muitos anos de utilização, qual era o nível de resposta das pessoas? E se percebeu que 75% das pessoas que usaram os florais tiveram bons resultados. 25% não. Por que essas 25% não tiveram? Provavelmente não funciona para todos, apesar de que o Bá diz que sim, porque todos nós estamos de alguma forma conectados a um sistema, né, emocional. Pode ser porque quem indicou o remédio ou quem decidiu tomar. Então vamos supor que eu falo assim, eu tô me sentindo assim, eu vou tomar esse. Só que eu tenho uma visão muito limitada de mim, porque sou eu, né? Às vezes a gente precisa de uma visão de fora. Então se eu faço uma indicação errada pra mim, ou alguém de fora faz uma indicação errada pra mim, ou você compra um floral que não vem do Bacentre, ou que não vem de um lugar que produza as essências de uma forma correta, também você não vai ter resultado. E se não tomar, também não vai ter resultado, né? Então a persistência também é um outro fator. Lembrando que essa ciência que a gente vê hoje, ela tem suas falhas, né? Claro. A falha principal da ciência que tá aparecendo muito hoje é não poder ter contraponto, né? A gente precisa, a ciência, ela vem com uma tese e a gente tem que vir com a antítese. Então lógico. Sempre, né? E sempre que a gente tem um interesse de mercado em voga, a gente também tem vamos dizer assim, uma corrupção, né, da ciência. Isso aqui não passa pelo crivo da ciência, dessa ciência tradicional, né, dessa ciência que vai medir com a mesma régua o que a gente mede, por exemplo, uma outra coisa. É muito pela experiência. Eu sou psicóloga, né, então a minha formação foi científica, mas eu tenho uma base psicanalítica grande. A psicanálise não é uma ciência, ela é um método, né, que você vai... Quem começou a desenvolver o método? Freud, a partir do quê? Das experiências dele. Então ele começou a analisar os sonhos dele, a interpretar os sonhos dele. Ele, né, trouxe para o mundo essa ideia do inconsciente, que não é medido pela régua da ciência também. Eu acho que a gente precisa, talvez, se abrir um pouco,
que o mundo novo vai trazer isso, né? Essa abertura para uma visão mais feminina, no sentido de energia, tá? Não no sentido de gênero ou de homem e mulher, mas é uma energia de acolher aquilo que a gente não tem controle. Que a gente não necessariamente sabe através de um olhar de energia masculina que é racional, né? Energia masculina, ela tem começo, meio e fim, ela se organiza. Ela é linear, né? Linear, né? Eu tenho isso aqui, eu quero chegar aqui, eu faço isso aqui. A vida não é assim. Por mais que você deseje algo e ponha o seu pensamento positivo nisso, se você precisa aprender algo diferente, a vida pode trazer o que você está pedindo de uma outra forma. E se a gente não souber ler, aí vai gerar mais desalinhamentos, né? Porque vem frustração, enfim. Você falou uma coisa aí que é o seguinte, que existem outros florais que não são produzidos lá na Inglaterra pela empresa que foi fundada pelo Dr. Bach, né? Na verdade não foi nem pelo Dr. Bach. O Dr. Bach produzia no Bacentre e aí essa produção ficou muito grande e eles fizeram uma parceria, né? Foi até depois que eles fizeram uma parceria com a Nelsons. Tem algumas pequenas empresas que produzem e aí eu fico sempre... O Bacentre é super aberto, tá? Eles falam assim, se você confia no seu distribuidor, no seu fornecedor, pega. Eles não querem vender isso aqui, tá? Eles são muito abertos. Mas eu, Carolina, eu confio no que vem do que vem da Inglaterra. Então, aqui nos Estados Unidos também, sempre que for comprar, dá uma olhadinha, né? Sabe, tem uma indicação aqui da onde vem, lê as letrinhas pequenas, porque a gente tomando do jeito que é certo e tomando, né, o floral de verdade, tá sabendo que eu não sei o que eles põem nas produções menores, né, nos lugares menores, então também não sabemos se o resultado é o mesmo. Eu tenho algumas amigas que elas dizem, eu não vivo sem meu floral, que nada, ainda mais depois dessa pandemia, meus filhos pequenos desde casa, virei professora, tô ali em tempo integral, se eu não tomar eu surto, né? E aí simplesmente, assim, meio que se automedicam, né? Em relação ao floral. A gente fala indicação. Se auto-indicam. Desculpa a ignorância. Mas assim se auto-indicam. E aí, você acha que vai ter resultado essa auto-indicação? Legal, porque assim, não tem efeito colateral. Não tem contraindicação, não tem toxicidade, não tem efeito colateral, não tem contraindicação, não gera dependência. Então, acho que assim, só de você estar tomando... Porque qual é a essência do floral, né? É amor sobre o medo. O oposto do medo é o amor. De qualquer forma, você está tomando gota de amor. Porém, ela pode não estar tratando o núcleo do que você quer tratar. Eu vou falar por mim, né? Desde o primeiro lockdown, eu fiquei bastante transtornada. E quando você tá numa situação assim, é difícil você se enxergar. Então você precisa pedir ajuda. Precisa pedir ajuda pra alguém. Conversa, sei lá, com o marido, que também tá no meio da coisa, mas às vezes não é a melhor pessoa, mas alguém de fora. Hoje em dia, né, online, dá pra fazer muita coisa. Tem muito material, a gente pode buscar isso fora, mas quando a nossa consciência não tá apertada, tá? Então tá constrangida, tá restrita, eu acho que é mais difícil a gente se enxergar. A gente que tá na idade madura, a gente já passou por muita coisa, só que esse momento que a gente vive com a maturidade, com principalmente a chegada da menopausa, que quem não entrou ainda, a menopausa está batendo na porta, nos traz grandes reflexões de ordem física e, sobretudo, de ordem emocional. Porque a carga de estresse é muito grande, causada pelo desequilíbrio dos hormônios, se é assim que eu posso falar, por causa filho saindo de casa, relação que a gente olha com o parceiro, que muitas vezes já não está satisfazendo mais. São muitos motivos. Muita revisão, né? Muita revisão. E a gente vinha conversando um pouco sobre isso. Eu queria que você abordasse um pouco essa questão do floral, com essa questão da maturidade, com esse ciclo novo da vida que a gente está vivendo. Eu sempre, né, desde muito jovem, assim, fui em busca de autoconhecimento, sempre fui buscadora, né? E esses últimos 10 meses, eu não sei, eu cresci muito mais do que nos últimos 4 anos, talvez. Né? Acolhendo todas as emoções.
porque foi um processo muito intenso, né? E quando a gente pode parar para olhar, é um momento que a gente pode integrar, né? Então o floral, ele não vai negar as suas emoções, você não vai se anestesiar tomando floral, você vai integrar, né? Você vai complementar aquilo que você estava em desequilíbrio, vamos dizer assim. A maturidade é uma oportunidade da gente poder olhar as coisas de uma outra perspectiva, né? Então isso não tem necessariamente a ver com idade, como o Dr. Bá disse, tem a ver com um propósito, uma missão. Tem gente que tem muita idade, mas nunca se olhou, nunca se questionou assim, o que eu vim fazer aqui? Então eu percebo que na maturidade é como, se a gente pegar, né, o exemplo da flor aqui, nesse mesmo vaso, elas estão mais ou menos da mesma altura, né? Mas se uma crescer um pouquinho mais, ela vai enxergar as outras de uma forma que ela não enxergava antes. E a maturidade, ela tem isso, né? Ela tem essa oportunidade, não necessariamente pela idade você chega, mas é pela oportunidade de você questionar quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, né? Por exemplo, as mulheres que têm filhos e eles já estão saindo de casa, esse papel ele é perdido, né? O papel da mãe protetora, cuidadora. Nós mulheres fomos educadas a sempre estar disponível para o outro e pouco pra gente. Então é uma fase da vida em que no Sagrado Feminino a gente reconhece, né, como um dos arquétipos a bruxa anciã, que é quando a mulher para de menstruar e se volta para dentro de si e vai silenciar. E nesse silêncio ela vai começar a perceber coisas que talvez ela não percebesse antes. E o Jung fala disso como um processo de individuação. Antigamente começava por volta dos 30 anos, hoje é mais tarde. Então a gente vai saber quem somos nós no meio de tudo isso que a gente convive, né? Muitas vezes para ser aceito, para se sentir amado, a gente vai fazendo coisas que não são nossas. Então a maturidade é uma oportunidade de um encontro consigo mesma, né? E os florais, eles ajudam isso. Então o walnut é uma árvore, né? Que produz nozes, né? Nozes. E o óleo, né, da própria noz, ele gera no entorno da árvore um cheiro, né, que forma um halo de proteção nessa árvore. Então não chega bichinho para destruir essa árvore. Isso tem muito a ver com o quê? Com o nosso campo, o campo do eu sou. Diariamente a gente é invadido por influências familiares, por padrões, se você ligar a TV, você é bombardeado, você não é invadido, é bombardeado, né? E aí você vai recebendo essas influências e isso vai descompensando o seu interno, né? Vai chacoalhando e você vai ficando descompensado. O walnut trabalha o quê? A proteção do campo do eu, para eu me fortalecer na minha essência, na minha natureza, que muitas vezes eu não conheço, não tenho tempo, desconheço. Meus pais não passaram isso para mim, a escola não passou isso para mim, ninguém passou. O processo de despertar, ele é individual. E o walnut, ele ajuda nisso. Ele reconfigura padrões, ele ajuda, né, nos processos de adaptação de influências, tanto interna quanto externa. Se a gente pensar na influência interna, a gente tem mudança de hormônio, de várias coisas, né? De várias formas. Pode ser pela menopausa ou por outras situações mesmo. Eu tive um diagnóstico de Hashimoto há alguns anos atrás, em 2011 para 2012. Eu tomei remédio por 1 ano para poder reequilibrar o físico, porque estava muito desequilibrado. E depois disso, tomo walnut até hoje. Então, o walnut, ele vai trazer esse fortalecimento do campo do eu a partir de um centramento, né? Então eu vou tirar as influências externas ou internas, muito bom para grávida, quando a gente tá menstruando, quando tá na menopausa, qualquer processo de readaptação, mudou de país, a própria pandemia, né? Quando entra o lockdown, a gente tem que fazer todo o processo de readaptação, divórcio, morte, nascimento de filho. Tudo que tiver uma mudança, você vai... Esse é um floral indicado, o floral de walnut é indicado para mudanças. Para mudanças, adaptações e para essas situações em que você quer limpar
padrões, tá? Okay. Então, por exemplo, eu tô percebendo que muito comum, né, quando a gente fica mais madura, assim, tudo que eu criticava na minha mãe, agora eu tô vendo em mim. Essa influência eu posso limpar através do Walnut. A gente tem que ter uma consciência, um despertar. E muita gente só tem esse despertar de consciência na maturidade. Porque é uma chacoalhada, é um ciclo completamente... É um ciclo, não é um problema. Todos nós vamos envelhecer, e eu acho excelente envelhecer, porque só não envelhece quem morre antes, né? Então, assim, mas é um processo onde a gente olha um pouco mais para dentro e começa a tomar consciência de si mesmo. Então, tem algumas rupturas nessa fase, tem algumas rupturas muito grandes, tanto causadas por nós mesmos, de a gente não se ver mais na situação que a gente está enquadrada há tanto tempo, quanto outras rupturas de ordem, por exemplo, filial. Os filhos vão sair de casa, né? Vão deixar o ninho vazio. Então, assim, isso também é uma ruptura. Então, é interessante saber que esse floral é indicado para todo esse tipo de situação. E às vezes, nessa ruptura, né, ou nessa reconfiguração, você percebe assim, pô, o jeito que tal pessoa me trata não é legal. Por que eu aceito isso assim? Entende? Tá, eu vou tomar uma decisão, me posicionar diferente com essa pessoa, você eu mesma, para você ser você mesmo. Existe uma demanda de uma solidão, sabe? Que a bruxancia ajuda. Porque você precisa proteger o seu campo. Tem gente que é tóxica, faz mal. Protege, toma Walnut. Protege esse campo. Tem gente que drena energia. Tem muita gente. Essa pessoa projeção minha. Cuida de você, mas isso não quer dizer que você tem que aceitar tudo do outro. Então, protege, né? O Walnut ajuda nisso também. Há alguns anos atrás, a menopausa era um assunto assim muito distante. Eu sequer pensava nisso, né? E eu me lembro, o primeiro episódio que eu me lembro, assim, de menopausa ser muito forte foi com minha sogra. E todos os domingos a gente almoçava na casa dela. Todos os domingos. De repente, ela olhou pra todo mundo, família reunida, e falou: não quero mais, tô cansada, não quero mais ninguém almoçando aqui e tô indo pra casa que eu tenho no litoral norte. Ela mudou da água pro vinho. E ela descobriu que ela estava na menopausa. E quando ela descobriu que ela estava na menopausa, que o médico entrou com a questão dos hormônios, que organizou os hormônios dela, na mesma hora passou. Mas ela disse que a primeira coisa que ela teve foi uma crise existencial, depois uma crise conjugal, porque ela achava que o problema estava nela, na relação dela. Como é que o floral pode ajudar nesse processo? Primeiro tem que tomar. Tem que tomar. Então, como é que você pode tomar, tá? Vamos pegar aqui um floral. Então, eu vou pegar um frasquinho, como compra aqui nos Estados Unidos, tá? Estados Unidos, Europa, o estoque. E eu vou pingar 2 gotinhas dessa essência na água. O copo já tá com água, né? Temos água aqui. Tem uma quantidade de água? Não, o ideal é você fazer uma garrafinha por dia. Tá. Então, você pega uma garrafinha com água mineral ou filtrada, não com gás, nunca água com gás, tá? E aí você vai pingar 2 gotinhas numa garrafinha ou num copo e vai tomando essa água ao longo do dia. Então toma, coloca a sua intenção, tá? Então, por exemplo, nessa situação que você tá me dizendo, né? Ela precisou de um processo de afastamento para se reconhecer, para se ver, para se proteger talvez, né? E colocar a sua intenção, né? Qual é a intenção que eu tenho tomando isso? Proteção do meu campo, proteção, fortalecimento do meu eu. E toma com essa intenção. Conforme a água vai acabando, você pode ir enchendo de novo. Não precisa pingar as 2 gotas sempre. Tem problema? Não, porque é vibração. Então lembra, o floral sempre é diluição, né? Então, conforme vai acabando, você vai enchendo. E assim vai durante o dia. No dia seguinte, 2 gotinhas de novo. Mas só são 2 gotas por dia de cada vidrinho desse. Essência. Então isso aqui dura uns 6 meses. Entende? É uma terapia muito barata, se você for pensar. Por isso que o Dr. Bach queria fazer assim. Ele queria que fosse acessível para todos. Claro, a essência vai trazer o positivo daquilo que está descompensado. E você falou de outros florais também, de outras essências que são bem interessantes para
serem consumidas durante essa fase de menopausa, de maturidade. Eu acho que a gente pode trazer o chicory agora. Que é a chicória, né, em português. Que é essa florzinha, né, bem bonitinha, ela é bem pequenininha e ela tem um azul muito forte, muito bonito. Essa flor, ela vai trabalhar um dos aspectos mais importantes do feminino, que é o amor incondicional, né? A gente foi muito condicionado desde pequeno. Por mais que a gente tenha tido pais saudáveis, sempre tem alguma coisa que gera um trauma, né, na criança. Sempre. Não tem nenhum ser humano sem trauma. O ser humano, ele gera um trauma. Por mais que os pais cuidem, que tenham, né, todo o trabalho e tal, proteger demais faz mal também. Não pode. A criança tem que ter trauma. Ela tem que passar pelo sofrimento. Senão ela cresce um adulto fraco. A criança precisa ter, sabe, os inputs que a vida traz. Então a gente também pode ajudar a criança com floral. A criança pode tomar floral, cachorrinho, bichinho, tudo. Quando a gente tem essa ferida que muitas pessoas sentem, né, dessa falta de amor, porque a nossa relação inicial emocional, ela começa com a mãe, né? É a mãe que traz pro útero, é a mãe que dá o mamar no peito, ou que tem uma relação mais próxima mesmo na mamadeira, né? Então, geralmente é a mãe, ou, enfim, para quem não teve a mãe, um cuidador mais próximo, né? Mas essa carência que a gente gera desde pequeno vai se construindo, e quando adulto, se o chicory fica negativo, ele fica cobrando do outro um amor que às vezes o outro não tem para dar. Mas é o amor que eu quero, né? Então, o chicory negativo, ele vai fazer o quê? Vai cobrar, ou ele vai fazer para ter em troca, sabe? Eu vou fazer isso aqui porque eu tô esperando isso aqui de volta. E às vezes a pessoa nem percebe, não é normal, é inconsciente. Né? Existe uma carência ali, né? E essa carência precisa ser suprida quando o chicory tá negativo. E o chicory positivo, ele vai fazer o quê? Ele vai preencher o vaso de base, que é aqui, ó. Então, por exemplo, pra você e todas as mulheres que tiraram o útero, é muito bom tomar o chicory. E o walnut também. Porque por mais que tenha tirado o útero já faz tempo, o inconsciente, ele é atemporal. Então, tirou o útero, é uma nova adaptação. Qualquer cirurgia, né? Tirou um dente, mudou de casa, espirra o walnut na casa inteira. Dá pra fazer spray também. Sério? Você faz um sprayzinho, um bottle de spray, põe água, põe 2 gotinhas e espirra na casa. Então, o chicory, ele vai ajudar, por exemplo, a desapegar. Desapegar o quê? Da fase, dos papéis, do ciclo, né? Muito bom para quem tá menstruando, para ajudar a descer a menstruação, deixar aí, let it go, desapega, né? Na fase de menopausa, não vai mais ser aquele mesmo ciclo, vão ser outros ciclos agora, né? E a gente, nesses condicionamentos, Adri, como mulheres, né, a gente também passou por um período da história em que a mulher era importante para quê? Para reprodução, né? E aí nesse período em que ela perde esse papel, parece que ela não é mais mulher, né? A gente vem trazendo essas programações há muitos anos, né? Então também é uma forma de deixar essa programação seja a mulher que você é para ser, com ou sem menstruação, com ou sem útero, com ou sem seio, né? Para retirada do seio também. Enfim, esses dois sempre são bem indicados. Mas a gente, com o chicory negativo, a gente cobra. E às vezes a gente cobra não só fazendo jogo com o outro, mas também comendo. Né? Porque a comida, ela é uma forma de preencher um amorzinho. De compensar, né? Principalmente doce. Principalmente doce e chocolate. Então assim, começou a comer muito doce, muito chocolate, opa, o que eu tô precisando nutrir dentro de mim? Eu tenho que tomar isso aí todo dia. Não, eu vou falar que eu tomei muito. Não, eu sou a chocolatra, não existe, eu preciso todos os dias. Então, e é bom saber, né? Vai tomar porque ajuda. Eu era muito chocolatra, mas assim, muito. Eu tomei o chicory muitos anos. E hoje eu me conformo com o chocolate 88%, pedacinho. Então o chicory positivo, ele é um fluir de um dar e receber, né, do amor incondicional e de esse amor próprio. Relações de dependência, né, a dependência emocional. O chicory vai ajudar nisso, né?
Ou seja, depender de você. Ou seja, vamos incorporar o Tico na nossa vida, né? A gente expandir é desafiador também, né? A gente pensa assim, vamos crescer, não sei o quê. Mas tudo que envolve isso e se bancar nesse crescimento, né? Porque às vezes você tá crescendo e quem tá do seu lado tá incomodado. É verdade. Você crescendo. É verdade. E aí que você vai ter que se reconfigurar e falar, peraí, eu me amo mais. Eu me amo mais, eu vou cuidar desse meu campo. Às vezes são épocas em que as amizades também se desfazem. É verdade. Natural, são ciclos, né? São ciclos e eu acho que por toda a sua explicação, os florais podem ajudar muito a gente nisso, né? Porque a gente tendo a consciência de quem somos nós, do que é que está se passando com a gente, perceber não só a gente, mas todas as pessoas que estão ao nosso redor, como é que nós estamos sendo afetados, né, por acontecimentos, por terceiros, por problemas alheios, e o que a gente de fato quer, né? No meio dessa confusão toda, como é que eu quero estar, né? É do caos que vem a ordem, né? Exatamente. Então a gente pega o nosso caos interno e fala, como é que eu vou lidar com isso? E às vezes o caos é tão grande que a gente anestesia. E como eu falei já aqui, a ideia do floral não é anestesiar, é fazer sentir, porque a partir do sentir eu vou viver, né? E aí pode acontecer também, Dri, de muitas mulheres, até antes da própria menopausa, né? Entrar num processo de anestesia, sabe assim, sabe aquela pessoa... Blasé? Sabe assim, você fala assim, tem alguém aqui, mas eu não consigo ver, né? Às vezes a pessoa é bonita, se veste bem, sabe? Você fala, tá vazio. Não tem vida, não tem cor, não tem tesão. Não tem tesão. E nós mulheres precisamos muito honrar o nosso prazer, o nosso tesão, o prazer, né? A gente foi condicionada a não sentir prazer, né? Então, isso aqui é uma quebra pelo Walnut. Isso é um ponto muito importante, porque é o que você falou. A gente foi condicionada e parece que é pecado a mulher querer prazer. É pecado. Porque assim, quando pensa em termos de sociedade, né? Em termos de cultura também, na mulher, pensa-se na mulher reprodutora, né? Que a gente tem uma função reprodutora. E aí, quando vem a menopausa e essa ruptura de reprodução, acabou o papel. Vem cá, acabou o papel, acabou o libido, acabou o tesão? Não. Se a pessoa tem muita culpa de ter tesão, de ter prazer, de, sabe, se entregar mesmo pra vida. Porque a gente pensa no tesão e no prazer como algo muito relacionado à sexualidade. Mas a sexualidade é vida, né? Então, assim, sabe, você ter prazer de pegar isso aqui, colocar na boca, beber. Um exercício simples de presença. Pega o copo, sente o copo, sabe? Põe na boca, vê a temperatura, sente a água descendo devagarzinho. Porque a gente toma água e fala, nem sente, não se nutre, né? Então, esse exercício de você fazer essas coisas de uma forma mais pausada também, né? Porque o prazer, ele tem um tempo, sabe? A gente foi muito homens e mulheres doutrinados na cultura do pornô, sexualmente falando, né? E é o que? Performance. Não, a vida não é performance. A sexualidade é muito maior do que o sexo. Mas se a gente pensar de um modo geral, existe uma essência que vai trabalhar o quê? O fluir da vida, tá? Porque essas mulheres que estão anestesiadas, homem também, mas isso aqui é mais mulher. A gente percebe muito mais em mulher. Talvez porque elas usem mais o sistema também, não sei. Mas a mulher que tá... sabe assim, na inércia, ela não sai daquilo. Morna. Morna. Como diria Cortella. Perfeito. Morna. Que pra mim é a pior coisa que tem. Seja gelada, seja quente, mas não seja morna não, minha linda. Então, ela tá morna. E aí, ela tá tão acostumada a estar morna que ela não percebe. Então, ela não sabe nem que ela tá, às vezes, deprimida. Sabe? Às vezes a mulher, ela tá num nível de depressão que ela não percebe que ela tá tudo bem. Não tem cor, não tem vibração, não tem prazer, não tem desejo, não tem nem conflito. Porque às vezes a gente não quer ter conflito, mas é bom ter conflito, porque o conflito vem em movimento, né? Mas
para esse tipo de emoção, quando o Wild Rose, né? Então a gente tá falando da essência Wild Rose aqui. Rosa selvagem. Que é uma rosa, e é o símbolo do Dr. Bach. É o símbolo que vai lá estampado nos frasquinhos. Quando o Wild Rose está negativo, a gente não está fluindo com a vida. A gente não está permitindo que todo o fluxo da vida se manifeste através de nós, né? Então, o positivo dele é isso, é trazer prazer de viver, fluxo, né? Na menopausa, como você disse, né? O fim desse ciclo de reprodução, ainda muito associado a uma programação, a um condicionamento em que a gente tinha que, né, ter filhos e tal. Eu tenho mais de 40 anos e optei por não ter filhos. Isso não me torna menos mulher. É lógico. E trabalhar, né, eu não vou ter o fim do ciclo da reprodução ou da maternidade, mas eu vou ter outros ciclos quando eu entrar na minha menopausa. Então, esse fim de ciclo sem ficar morno, né? Ter vida, sabe? Ter potência de vida é o Wild Rose. Bom, gente, eu amei o papo aqui com Carol, né? A gente sempre tá trocando muito. É muito bom, Carol. Muito obrigada. Assim, esse foi um primeiro papo, porque a gente tem um projeto de fazer vários bate-papos sobre vários assuntos, porque toda vez que a gente conversa, é conversa para mais de metro, né? É muito bom, mas assim, Carol, como eu falei para vocês, ela é terapeuta especializada em florais, tá? Então, a gente vai adorar a interação de vocês, o que vocês tiverem dúvidas, né, Carol? Se quiserem novas pautas sobre o mesmo assunto, a gente vai trazer para a roda outros assuntos também, mas se quiserem mais informações, se quiserem que a gente aborde outras questões, estamos aqui, né, amiga? Estamos aqui. Eu acho que seria bacana, se elas tiverem dúvida, poder mandar, e de repente a gente faz alguns vídeos específicos de cada dúvida, fico aqui disponível. É um prazer, né? A Adriana é uma pessoa que entrou no meu coração logo de cara. E a gente, né, se conheceu nos círculos que eu costumava fazer aqui também. Ela fazia um círculo de mulheres maravilhoso. E eu tive o prazer de participar desses círculos e me integrar rapidamente a esse novo lugar, né? Onde eu tô. Mas isso tem a ver com você, a sua personalidade é assim. Ela realmente tem essa facilidade. E eu acho que esse projeto que a Adri tá fazendo também é um projeto, é como um círculo, né? Que você tá construindo uma comunidade em que a gente pode trocar. E eu tô querendo cada vez mais trazer o floral, não numa perspectiva terapêutica, mas numa perspectiva educacional. Quem assistir esse vídeo, quiser material, eu posso te mandar um livro do Dr. Bach. Manda um recadinho pra gente, manda uma mensagenzinha pra gente, que a gente vai fazer questão de responder, de interagir, de gravar novos vídeos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e que se abra para o mundo dos florais. Obrigada, gratidão, Adri. Obrigada, Carol.